Palestra de Joel Goldsmith, A Lei Cósmica e o Cristo Realizado, parte 1, tape 112A, tradução de Rosilda Rocha. Vamos concordar que, pelo menos em uma certa medida, compreendemos isso e que num todo os nossos pensamentos e atos estão em conformidade com esse padrão, essa realização de um único ser. Nós aceitamos o ensinamento do Mestre no capítulo 25 de Mateus. Nós aceitamos quando ele diz que aquilo que semear, isso também ceifará. Nós aceitamos aquilo que tem sido uma verdade conhecida e que existe em forma escrita desde o ano 1500 a.C. Faça aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem. E lembrem, isso não foi escrito em nenhum livro escolar ou em qualquer livro específico. Foi escrito como lei cósmica. E provavelmente, originalmente não dizia: não faça aos outros o que não gostaria que lhe fizessem, mas será feito a você aquilo que faz aos outros, porque existe apenas um. Tendo aceito, compreendido e visto isso, vamos ver agora a lei cósmica em conexão com o trabalho no qual estamos engajados, o qual é cura espiritual, demonstração espiritual, viver espiritual. Isso deixará claro para vocês porque não podemos demonstrar pessoa, lugar ou coisa. Essa é a razão porque não podemos demonstrar um automóvel, ou mais dinheiro, ou uma boa posição, ou um centro de cura, ou um corpo de estudantes. Isso deixará claro para vocês porque podemos demonstrar somente Deus. Porque a demonstração é trazer para a experiência prática a expressão do único ser. Agora, em lugar desse você aparente, se eu puder me retirar em meditação, em quietude e perceber Deus como seu ser, então terei demonstrado Deus como sua experiência. E desde que Deus é o lugar de habitação de todo o bem, a fonte de todo o bem, o princípio criador de todo o bem, ao demonstrar Deus, eu demonstrei o seu bem. Então, externamente, esse bem aparecerá como aquele automóvel que você precisa, ou a posição, ou a saúde. Porém, você vê agora porque a demonstração da saúde ou da riqueza deve falhar quando a estou buscando como se fosse uma coisa separada e à parte do ser de Deus. Agora, se eu realmente demonstrar um automóvel, ou saúde, ou riqueza, através de algum malabarismo ou abracadabra, eu deixei na mesma posição que estaria se você fosse um coqueiro sem cocos. E aqui fora, através de algum malabarismo ou abracadabra, eu pendurasse cocos nele e dissesse: fiz a sua demonstração de suprimento. Não, você não fez. Aquela árvore jamais reconhecerá que esses cocos que foram pendurados nela são o seu suprimento. Ela reconhece como seu suprimento os cocos que surgem de dentro dela mesma. E então aparecem lá fora pendurados nos galhos.
Ah, agora ela pode olhar para isso e dizer: a minha demonstração foi feita. E assim é conosco. Podemos pendurar riqueza ou saúde para uma pessoa, algumas vezes através de um tratamento, algumas vezes através de uma ajuda física, mas tudo o que fizemos foi pendurar cocos na árvore lá fora e acreditar que estamos demonstrando a realização do coqueiro, e não fizemos isso. Quando nos voltamos para você, seus pacientes, seus estudantes, ultimamente para esse mundo, e realizamos: devo demonstrar o ser de Deus em você, devo fazer a demonstração de Deus para você, devo demonstrar a presença e a atividade do Cristo de seu ser. Agora sim, estamos nos voltando para o capítulo 12 de Lucas, versículos 22 ao 23, e estamos começando a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Agora nos sentamos em meditação e esquecemos o automóvel que você precisa, ou o dinheiro ou a saúde. Nos afastamos completamente de você. Nos voltamos para dentro de nós mesmos e esperamos. E esperamos e esperamos. Esperamos por 3 ou 4 minutos. Se ao final desse tempo não tivermos encontrado uma resposta dentro de nós mesmos, nos levantamos e vamos realizar alguma outra atividade. E 1 hora ou 2 ou 3 depois, voltamos novamente para essa meditação interior e ali simplesmente esperamos silenciosamente. Não faz diferença que pensamentos possam surgir em nossa mente. Eles não nos interessam. Simplesmente esperamos silenciosamente até que a voz de Deus faça soar a si mesma dentro de nós. Simplesmente esperamos até termos uma atividade do Cristo fervilhando dentro de nós. O que está acontecendo em nossas mentes não vai parar essa atividade. Ficamos ali sentados esperando. E então, se não vier em 3 ou 4 ou 5 minutos, nos levantamos novamente e vamos cuidar de nossos negócios. E 2 ou 3 horas depois, fazemos isso novamente. Se for necessário, mantemos isso por 1, 2 ou até 3 anos. Se for o caso do Cristo estar tão ausente de nós, pode levar todo esse tempo para realizá-lo. Porém, você deve estar certo de que, se persistir, o dia chegará quando uma resposta interior surgirá, que lhe dará a certeza de um Ele que está dentro de você, aquele que o Mestre chamou o Pai dentro de mim, aquele que Paulo chamou o Cristo. Você terá esse sentimento, essa certeza. E quando a tiver, terá demonstrado o Cristo de seu ser. Agora, quando tiver demonstrado o Cristo do seu ser, o seu ser divino, naquele instante terá demonstrado o ser divino de seu paciente, porque nunca houve mais do que um único ser. Essa é a razão porque não é necessário transferir pensamentos de uma pessoa para outra, ou dar um tratamento para outras pessoas. O simples fato de que elas o contactaram fez vocês de uma mesma família, da família de Deus. E assim é. Toda atividade da verdade dentro de você se tornou, naquele exato momento, uma lei sobre seus pacientes ou estudantes.
E você não tem que pensar sobre seus pacientes ou estudantes, ou sobre seus nomes, ou sobre o que está certo ou errado com eles. Porque não estamos tentando demonstrar, conseguir alguma coisa para eles. Nem estamos querendo livrá-los de alguma coisa. Por favor, vocês lembram dessa parte, não lembram? Nunca estamos tentando fazer a demonstração de nos livrar de alguma coisa. Nunca estamos tentando fazer a demonstração de superar alguma coisa. Da mesma forma que não estamos tentando fazer a demonstração de conseguir alguma coisa. Estamos tentando somente a demonstração da presença de Deus, a demonstração da atividade do Cristo dentro de nós. Então, porque você trouxe a si mesmo para essa sala, você partilha de toda a atividade do Cristo dentro de mim. Se eu a enviasse para você, ou se fizesse propaganda para lhe atrair, ou se você viesse aqui por algum motivo exterior, você estaria excluído, porque nunca se colocou dentro. Quando vem por seu próprio livre-arbítrio, quando vem por alguma ordem ou impulso divino, o trabalho já está realizado antes que chegue aqui, pela simples razão de que o mesmo impulso divino que eu trouxe aqui está recebendo-o aqui. Consegue ver isso? Essa é a razão porque quando uma pessoa pede ajuda por sua própria vontade, ela inevitavelmente a concede. Essa é a razão porque quando tentamos sair e ser bons, quando tentamos impor Deus às pessoas, não apenas estamos fazendo um desserviço a eles, mas acabamos tendo problemas. Justamente da mesma forma que alguém me causou uma porção de problemas, porque veio aqui tentando me vender a ideia de desistir de Deus. Agora, estou lhes dizendo que essa pessoa teve uma experiência muito desagradável. Porém, também lembro do tempo quando alguém tentou me vender a ideia de Deus e recebeu uma resposta muito desagradável porque eu não estava pronto para isso. Por que deveria qualquer pessoa entrar em minha casa e tentar me vender qualquer coisa? Eu tenho a mesma inteligência divina que qualquer outra pessoa tem. E se não estiver pronto para que a mesma seja manifesta, ninguém na terra pode dá-la ou vendê-la a mim. Estou dizendo isso por essa razão. Quando vocês saírem para o mundo lá fora, irão encontrar aqueles que compreendem erroneamente a natureza do trabalho do caminho infinito. Justamente nessa viagem, fui acusado de ser tão exclusivo que deixei todos de fora. Isso não é verdade? Vocês sabem disso. Não excluo pessoa alguma. Eu simplesmente não as convido a entrar. Eu tento não excluir pessoa alguma. Minhas portas nunca ficaram fechadas para pessoa alguma que me procurou em todos esses anos em que estou nesse trabalho. Porém, tenho tido uma porção de pessoas que vieram à minha porta e que ficam imaginando por que chegaram ali.
Quando aconteceu a mudança em meu trabalho de curador para professor, a mesma não veio porque eu a busquei. Antes eu realizava o trabalho de cura, fui um praticante por 16 anos. Porém, quando a mudança chegou, ela veio através de um desdobramento interior, de uma revelação, e chegou no inglês muito claro. E as últimas palavras que foram ditas foram essas: nunca busque um estudante. Sempre cuide daqueles que lhe foram enviados pelo impulso espiritual. E então lhes dê aquilo que lhe foi dado, para que pudesse dar. Essas foram as ordens que recebi. Nunca busque um estudante. Justamente ontem tive que escrever uma carta dizendo: não, sinto muito, não posso lhe dar permissão para colocar uma nota no jornal sobre as reuniões do Caminho Infinito. Oh, mas o jornal parece ser tão inofensivo. Sim, ele é inofensivo. Ele é inofensivo. Ele vende propaganda. Por que você faz propaganda? Para que Deus lhe seja dado ou alguma forma do bem. Vai colocar Deus num anúncio no jornal? Vá em frente. Mas pelo menos que ninguém olhe para isso com pretensões falsas. Agora, é verdade que onde quer que eu me apresente, algumas vezes uma nota é colocada no jornal simplesmente para o efeito de informar que Joel Goldsmith, do Caminho Infinito, estará ali. Isso é diferente, porque é simplesmente uma nota para aqueles que já conhecem Joel Goldsmith e o Caminho Infinito e precisam saber que ele estará na cidade, porque de outra forma não teriam conhecimento disso. Não é propaganda porque não haveria uma alma no mundo que responderia a essa propaganda, exceto aqueles que já o conhecem. Isso é uma coisa bem diferente. Porém, qualquer coisa que tenha um propósito de trazer as pessoas para isso, ou de lhes prometer que seus problemas serão resolvidos, é simplesmente enganá-las. Porque existe somente uma coisa que podemos prometer a qualquer pessoa, e essa é Deus. Isso podemos fazer. Podemos trazer a realização consciente de Deus para as pessoas. E se esse é o interesse delas, elas são da família de Deus. No momento em que elas estão buscando coisas, isso é muito diferente. Agora, isso não significa que não temos o direito de sugerir aos nossos amigos ou parentes que descobrimos estar em dificuldades que existe uma saída para eles. Isso é uma atividade perfeitamente legítima. Porém, nesse caso, temos o direito de lhes dar um livro, ou um panfleto, ou uma fita e deixar com eles. E se forem além disso, é uma decisão deles. E se não, também é uma decisão deles. Então, não existe propaganda nenhuma coerção. Aqui é simplesmente dar ao seu vizinho um copo de água fria no nome de Cristo. Certamente você pode ser tão generoso quanto queira em dar panfletos ou livros ou partilhar fitas, porém não vá além disso. Após isso, cabe ao indivíduo fazer o que quiser, a fazer perguntas. E você pode ver a razão. Nós estamos demonstrando a consciência cósmica e a lei cósmica. Isso significa
que a única demonstração que temos que fazer é a demonstração do ser de Deus. E lhes asseguro que se disserem para muitas pessoas que essa não é uma forma de conseguir saúde, dinheiro ou sabedoria, essa é uma forma de encontrar Deus, irão descobrir que muitas delas estarão querendo isso no dia 29 de fevereiro, ou 32 de maio, ou na quarta quinta-feira de cada semana. Não. Vamos compreender a natureza desse trabalho. Esse trabalho está se expandindo muito mais rapidamente do que somos capazes de dar conta. E não apenas muito mais rapidamente, porém, sem serem usados o mínimo dos meios humanos para permitir que se expandisse ou que fosse conhecido. E o mesmo irá se expandir cada vez mais debaixo do impulso divino. Agora, vamos realizar que sua função é primeiro conosco, como indivíduos. Não podemos salvar o mundo se nós mesmos não estamos salvos. Essa proposição, cure a si mesmo, é verdadeira. Então agora, se eu puder fazer meu contato consciente com Deus, posso, em alguma medida, ser uma bênção para você. Se você puder fazer a sua união consciente com Deus, em consequência disso, então, em algum grau, você pode ser uma bênção para outros. E nesse grau, nós podemos abençoar o mundo. Porém, não se permanecermos no reino do modelo intelectual dessa verdade, sem a real apreensão espiritual da mesma. E isso vem quando compreendemos qual é o princípio que estamos realizando. Agora vamos começar desse ponto. Existe somente um ser. Esse ser está aonde eu estou. Desde que eu e o Pai somos um, tudo que Deus é, eu sou, tudo que o Pai tem é meu. Agora que estamos compreendendo isso, posso dispensar todo o pensamento e posso me sentar pacientemente e esperar. Agora aqui é onde todo o nosso trabalho realmente é feito, nessa espera. Se ao me sentar aqui eu conseguir a realização consciente da presença de Deus, se tiver um sentimento da atividade do Cristo dentro de mim, todos nessa sala devem sentir esse impulso. Todos que estiverem inclinados e receptivos à voz do Espírito de Deus. E nesse grau, então, essa atividade do Cristo realizada dentro de mim se torna uma lei de harmonia sobre vocês. Porém, não apenas sobre vocês. O Cristo realizado, o Cristo ressuscitado, a atividade do Cristo dentro de mim, realizada dentro de mim, se torna uma influência para o mundo inteiro. Não tenho forma alguma de saber, nesse momento, onde alguma pessoa receptiva nesse mundo, talvez no hospital, talvez numa prisão, num calabouço, talvez numa frente de batalha,
talvez num elevado gabinete político ou baixo, num elevado gabinete ou num baixo. Pode ser em qualquer lugar do mundo onde um indivíduo está meditando, ponderando ou dizendo: ó Deus, pode me ajudar? Ou existe um Deus que possa me ajudar? Onde quer que um indivíduo esteja buscando alcançar alguma coisa além do humano, o Cristo realizado, nesse momento, o alcança. Quanto mais existe a realização do Cristo no mundo, mais as necessidades do mundo são atendidas. Vocês não têm uma ideia maior do que acontece através da realização do Cristo em vocês do que eu tenho. E tenho muito pouco. E tenho visto muitas coisas. Por exemplo, quando ando por essa sala e penso nas vidas que têm sido tocadas pelo caminho infinito, em lugares que eu não era conhecido pessoalmente, onde coisa alguma de uma natureza humana entrou na cena. Porém, simplesmente pelo fato de estar meditando em casa, habitando nessa verdade, realizando minha união consciente com Deus. Até que o próprio fluir da mesma, o sentimento, a realização da mesma, aconteça dentro de mim. Então, isso é tudo o que tenho feito em minha vida nesse trabalho. Essa é a única propaganda que tenho feito, a única propaganda que já fiz para ajudar as pessoas é a realização interior do Cristo. E de repente, essa realização me trouxe alguém da Califórnia, alguém do Havaí. E quando olho para essa correspondência vinda de todas as partes do mundo, parece impossível que apenas sentado em minha sala a influência possa ter sido tal em lugares tão distantes. Uma tremenda influência. E essa ainda não é a extensão daquilo sobre o qual estamos falando. Ainda não sei coisa alguma sobre quantas pessoas existem no mundo que tiveram curas física, mental, moral, financeira, simplesmente por estarem elas mesmas meditando em casa, imaginando se existe um Deus que possa ajudá-las. E pelo próprio ato de estarem buscando o invisível, o que não é visto, o que não é conhecido, tocaram esse próprio Cristo que está realmente aqui. Ou em você quando está em seu trabalho. Que está realmente aqui, conosco, ou mesmo quando você está em seu trabalho. Porém, fui ensinado sobre isso internamente, que chegará o dia quando haverá uma aliança de cristandade, um círculo de cristandade em torno do mundo. Não de pessoas, não de povos. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre uma aliança da consciência espiritual em torno do mundo. E como chegaremos lá? Através dessa realização do Cristo. O Cristo, como Boros nos diz, está dentro de nós mesmos, mas trancado ali. Devemos abrir um caminho para que esse esplendor aprisionado possa escapar. Porém, se abrirmos um caminho para o Cristo fluir para fora de nós, pode ele vir aqui fora e beneficiar somente a nós ou deve alcançar qualquer consciência que esteja aberta para o Cristo? Vê isso? Agora, toda vez que nos sentamos para meditar, quer estejamos sozinhos ou quer existam duas ou mais pessoas reunidas em seu nome,
e não temos nenhum propósito egoístico, temos apenas o desejo dessa comunhão com Deus, e então surge essa realização, estamos permitindo a esse esplendor aprisionado escapar. E agora ele está aqui fora no mundo e está realizando o seu trabalho. Ele é literalmente uma presença que vai adiante de nós nesse mundo para fazer os caminhos tortuosos retos. O Cristo é o curador, é o salvador da raça humana. O Cristo é o salvador da raça humana. Porém, o Cristo está trancafiado em nosso peito, até que chegue o tempo quando abrimos um caminho para que esse esplendor aprisionado possa escapar. Fazemos isso através da meditação, através da realização. Então, quando esse sentimento, esse impulso surge, agora ele está lá fora no mundo realizando o trabalho do Pai. E em algum lugar nesse mundo existem aqueles buscando a ajuda do Cristo e recebendo-a. Agora vocês veem porque não demonstramos pessoas, lugares, coisas ou condições. Demonstramos a presença e a atividade do Cristo. E deixamos o Cristo realizar tudo. É o Cristo quem tudo realiza. E deixamos que ele acabar com as discórdias que existem no mundo exterior. Porque o Cristo destrói todas as coisas que não são de sua própria natureza e caráter. E o que possivelmente isso pode ser, exceto a crença em um ser separado de Deus? Vê isso? Bem, vamos meditar por um pouco. Agora vocês vão ver porque esses grupos serão menores e porque consistirão apenas daqueles que têm sido estudantes sérios. Porque o passo que iremos tomar é esse. Deve ser verdade que a atividade do Cristo pôde se tornar viva em mim o suficiente para ter me capacitado a trabalhar por 25 anos nesse trabalho, com alguma pequena medida de sucesso. Então, deve ser possível para a atividade do Cristo se tornar viva em todas as pessoas na face do globo que estejam preparadas espiritualmente para essa experiência. Agora, não acredito, nem por um momento, que essa é uma experiência que é possível para todas as pessoas no globo, no presente momento, da mesma forma que não acredito que todos possam conseguir um diploma em engenharia ou arquitetura ou qualquer outra coisa sem que seja necessário que haja estudos preliminares. Não acredito que todos na Terra sejam um solo fértil. De outra forma, o mestre não haveria se referido ao solo rochoso e ao solo estéril, e ao fato de que os pobres sempre os teríamos conosco. Os pobres de espírito, os pobres em desenvolvimento espiritual. Agora, isso não significa que eventualmente não evoluirão. Eles irão se desenvolver porque no final todo joelho se dobrará. Todo joelho deve se dobrar. Todos ultimamente chegarão à sua herança espiritual. Mas estamos chegando à mesma
individualmente. Aqueles de vocês que têm dedicado 3, 4, 5, 6, 7 horas por dia ao estudo, à meditação, ao trabalho de cura, devem certamente estar desenvolvendo uma percepção espiritual mais elevada do que aqueles que estão devotando 30 minutos ou 20 minutos por dia. E, naturalmente, você pode ver em sua própria experiência se isso é verdade ou não. Você pode ver na experiência de seus amigos. O simples fato de uma pessoa não poder dar horas de seu dia mostra que não tem uma preparação espiritual para isso. Eles simplesmente estão cansados após 20, 30, 50 ou 60 minutos. Estão cansados, estão fartos disso. Agora, provavelmente, quase todos nós estivemos nesse mesmo bote. Eu estive. Agora, surge o dia quando nosso apetite se desenvolve numa tal extensão que não podemos satisfazê-lo. Quantos dias ou semanas dedicamos ao mesmo? Quantas horas do dia? Muito bem, então vamos assumir que para aqueles que têm sido espiritualmente preparados através de seus estudos e meditações, agora deve ser o tempo para o despertar do Cristo, o ressuscitar do Cristo neles. E você pode saber quando isso acontece através de seus frutos. Deve haver curas, deve haver confiança, deve haver o se elevar acima do pecado, falta, pobreza. Deve haver o bem vindo à experiência daqueles que o buscam, não necessariamente para aqueles que você gostaria de salvar. Infelizmente, frequentemente, são aqueles de nossa própria família que são nossos inimigos, não nossos discípulos. Não cabe a nós decidir quem será salvo. Se esse é o dia de seu desdobramento ou o dia do desdobramento de uma outra pessoa. E se não é o dia do desdobramento dela, se não é o dia do desdobramento dela, isso é algo entre ela e o seu Deus. Porém, deve haver em nosso círculo do caminho infinito aqueles que estão prontos agora. Agora. Você diz sim, você está certo. Nós certamente falamos o bastante e ouvimos o bastante sobre esse Cristo. Todos temos fé nessa verdade de que quando o Cristo está aqui, todas as coisas são acrescentadas. Porém, o que você acha de não falar tanto sobre isso e demonstrar um pouco mais disso? Porque deveria ficar satisfeito com qualquer que seja a pequena medida disso que você tenha experienciado. Porque nós temos dias sérios à nossa frente. O trabalho do caminho infinito poderia se expandir tremendamente se lhe fosse permitido fazer isso. Porém, se isso acontecesse, nesse tempo em particular, não nos encontraria prontos, porque não temos suficiente estudantes que estejam prontos para deixar pai e mãe, irmãos e irmãs e que possam sair por esse mundo para fazer algum trabalho de cura, algum trabalho prático. Não temos ainda pessoas o suficiente que possam deixar seus fogões e trabalhos de casa para realmente e verdadeiramente sair e se dedicar a esse trabalho. E antes que esse trabalho possa ir mais além, precisa haver curadores
e precisa haver aqueles que conheçam a letra da verdade o suficiente para poder transmiti-la. A letra é simples o suficiente. Simplesmente significa estudar os escritos e as gravações diligentemente, até que esses princípios estejam estabelecidos claramente no pensamento. Isso precisa vir, e esse despertar do Cristo precisa vir. Então, com isso em nossa alma, por alguns dias, por algum tempo, nós podemos relaxar e dar as boas-vindas a esse desdobramento maior, a esse grande desdobramento que está querendo surgir. Muito obrigada.